Vou trazer hoje para todos vocês aqui um pouco da experiência vivida na Laser Ocular, na conquista do nível 2. A Laser saiu, a gente não tinha nenhum selo de certificação e a gente se propôs e a gente acabou indo direto do 0 ao 2, num espaço de tempo curto que eu vou apresentar para vocês aqui. A gente iniciou o projeto, a gente definiu que nós iríamos trazer para a Laser um selo de acreditação no começo de 2017. Então, a nossa trajetória para a conquista, ela iniciou em março de 2017, em novembro a gente finalizou e em março nós conquistamos o selo de acreditado pleno nas 2 unidades. Aqui é uma clínica, atendimento ambulatorial, da Laser, e o Hospital Dia da Laser Ocular. Esse tempo, essa linha do tempo de conquista, de estruturação toda para a acreditação, nós levamos 9 meses. De novembro a março, a gente teve esse tempo para tornar um pouco mais maduro, porque foi uma construção do 0 ao 2 em 9 meses. Foi bem assim, superestimada, né? O reconhecimento. Em março, como eu coloquei, a gente conquistou nas 2 unidades. Foi um trabalho incessante. Nós tivemos algumas premissas. A gente, como muitos que estão buscando, não sabem nem por onde começam, né? Porque todo mundo olhando assim, vamos embora, e como a gente vai começar? Foi tudo muito novo para a equipe. Então, eu vou trazer macro passos para vocês, que foram principais passos extremamente importantes para a nossa experiência. Aí veio aí, acreditado pleno, selo. A gente tem a honra hoje de demonstrar a todos a nossa conquista. Passo a passo, vamos lá para essa conquista. Primeiro passo. Primeiro passo, que todos passam por ele, é o processo decisório. Vamos acreditar ou não vamos acreditar? Então, nós fizemos uma reunião com a instituição acreditadora, que foi o IBS. A gente só teve de contato o IBS, a gente não buscou outra, em função da parceria com a Tech Laser. A gente fez a reunião em março. A diretoria da Laser define que iríamos direto para o nível 2. Logo em seguida, a gente já marcou. A reunião com o IBS, ela aconteceu no dia 16 de março e no dia 22 e 23 de março, a gente já estava recebendo o auditor para fazer o diagnóstico. E a decisão mais importante na Laser que a gente tem hoje, e a gente se orgulha muito de ter feito desta forma, foi optar em fazer tudo com a própria equipe. A gente lançou um desafio para a equipe comprou esse desafio e junto a gente começou a construir. Fácil? Não, mas foi muito instigante, foi de muito crescimento para a equipe. Segundo passo, o envolvimento da alta administração. Isso é extremamente importante. Num grupo que vai conquistar uma coisa que é inovador e vai fazer a diferença no mercado. E se a gente não tiver o envolvimento da alta administração, o processo fica muito mais trabalhoso. Como amarrar a alta administração para participar realmente? Porque o começo vai e o grande desafio é que as coisas não se percam, né? Começa todo mundo naquele gás, daqui a pouco vai ao trabalho, cada um vai fazendo uma coisa, fazendo outra. Então, a gente constituiu a comissão da qualidade, amarrando a autogestão. Membros também eram da alta administração. E quando a gente constituiu, para amarrar mesmo, a gente definiu alguns parâmetros. Nós definimos que a nossa construção para a qualidade, ela seria pautada em 3 valores: a simplicidade,
a praticidade e a objetividade, sem complicar muito, fazer o simples, mas tornar bem efetivo. A comissão teria reunião semanal. Se a gente não se reúne, se a gente não começa a discutir, a tendência é muito grande de cada um sair fazendo e tomando a própria decisão, e ainda assim acontece isso. Uma outra decisão que a gente colocou na Constituição, e já com o envolvimento da alta administração, e eu creio que seja um problema em muitas instituições, é a comunicação. Na Lei Curricular, a gente teve a oportunidade de fazer uma avaliação organizacional, de qual o ponto mais fraco foi a comunicação. E no planejamento estratégico foi definido que a gente tornaria ela extremamente forte. Então a gente colocou aqui, a gente documentou para trazer ela para uma atividade real. Que tá aqui. Veio o auditor, a comunicação já começa a ter a sua atividade. A gente começou a comunicar para toda a instituição. A gente dispara e-mail, a gente conversa e a alta administração envolvida aqui na qualidade. Terceiro passo. Definição das estruturas de responsabilidades. A gente entendeu e criamos 3 grandes pilares. Comissão da qualidade, o núcleo da qualidade e o núcleo de segurança do paciente. Tudo como ponto de partida. O núcleo de segurança do paciente, ele ficaria responsável em levantar os riscos referente à segurança do paciente através dos colaboradores. Quem estão no front? Quem que percebe muito mais o paciente do que a gente que está na alta administração? Quem faz acontecer no dia a dia? É a maior riqueza que a gente tem. São utilizar as percepções, utilizar a percepção do nosso colaborador. É difícil porque eles trazem, a gente traz, todos aqui somos, a gente traz muita percepção. Horas pertinentes, horas não pertinentes. Porém, todas devem ser olhadas e depois escolhidas para trabalhar. Mas é um meio muito rico para a gente começar. A comissão da qualidade. Levantamento através dos colaboradores, o que é inerente à segurança do paciente. Vai para a comissão da qualidade, a gente analisa o que vai ser pertinente, o que vai ser analisado, o que vai ser indicado um risco relativo à segurança do paciente. E o núcleo da qualidade, que ele ficaria responsável por estruturar os componentes operacionais dos processos propriamente dito. A construção dos POPs, a construção dos protocolos, a construção das políticas, dos regimentos e o componente de percepção, como os clientes percebem o nosso serviço prestado, porque eles também são uma fonte muito rica. Existe o SAC, não é à toa, né? Não é só para reclamar e a gente achar uma resposta e dar para eles. É para a gente trazer e crescer, é para a gente trazer e melhorar a qualidade e que eles percebam. E a gente está num mercado onde a gente, como usuário, a gente também quer qualidade. E a gente acaba trazendo outros para fazer uso dessa qualidade. Então, é outra fonte muito rica. Cliente e os nossos clientes internos, que são os funcionários também, os médicos também. Quarto passo. A criação da ferramenta para gerenciamento de ações. Como começar? Define-se a comissão, define-se os pilares e como a gente vai atacar. A empresa tem um monte de setor, toda a área da empresa de saúde ela é complexa, ela tem um monte de empresa dentro de uma empresa só, muitas cabeças, tudo novo. A gente pegou o relatório de diagnóstico organizacional e pontuamos e criamos aquela planilha item a item. Cada item desse relatório organizacional virou uma ação de ataque para a gente. Vamos em busca da qualidade. A gente estruturou o seguinte: no relatório, cada item observado virou uma ação. Separação de unidade de negócio, clínica e hospital.
Dividimos por assunto e subassunto conforme o Manual Brasileiro de Acreditação. A gente pegou os MAs que tem no manual e a gente separou por MA e instituiu cada grupo que ia cuidar. O setor, principalmente ligado. Às vezes tinha um grupo, um setor, 2 setores, mas foi uma forma que a gente encontrou de se organizar. Definimos pessoas responsáveis e pares por cada item. Líderes de setores e pessoas-chave também. Depende muito do tamanho de cada empresa aqui, de como está constituído o setor, quantos membros integram o setor, né? Às vezes, a maioria das empresas em oftalmologia trabalha mais enxuta. Então, a gente tem que se organizar. Às vezes, um setor ele acaba absorvendo 2 MAs, né? Como a gente fez separando, e pessoas-chave, não só liderança. A gente definiu a data do início para todas as ações, data do fim, cada responsável indicou a sua data de finalização, né? A gente, enquanto comitê, a gente não foi, você vai terminar isso em X, não. Foi consensuado, foi falado, porque muitos não detêm o conhecimento. Tinham que ir buscar, conhecer, conceituar-se para começar um trabalho também. Embora, quando a gente está no dia a dia, a gente faz muita coisa. A gente acaba fazendo, mas a hora de colocar no papel tudo isso é muito difícil. Fica difícil. É tão fácil falar e tão difícil escrever, né? E depois que a gente vê tudo pronto, fica tão óbvio o resultado, né? Mas o resultado, ele é óbvio. A construção, ela não é tão óbvia assim. A gente separou por status de verificação da execução. Ela pendente, em andamento e finalizada. A gente colocou para começar a gerenciar. E a gente também, naquela coluna, a gente colocou uma coluna para lembretes, observações, que qualquer pessoa, qualquer membro que precisasse se remeter à planilha, pudesse saber aonde o outro par pegou como norte. Isso é importante, né? A informação é muito importante. E a gente monitorava assim, através de gráficos. A gente alimentava a planilha e a gente ia tendo o score todinho de quanto estava em andamento, porque a gente tinha um prazo. Foi um projeto desafiador. E a gente ia construindo a todo momento. É como alguns dizem, trocar o motor em pleno voo. A gente trabalhava, a gente tinha que tocar a operação, a gente tinha que construir tudo isso, conhecer tudo isso e fazer acontecer. E lógico que quando qualquer pessoa se propõe a um desafio, ninguém pensa em não finalizar. A gente pensa em conquistar realmente o objetivo final. E assim a gente foi construindo. A hora dava um desespero, a hora a gente falou, não, nessa parte a gente está mais confortável, nessa vamos. E a pressão do calendário, porque como a Faiga colocou, é uma pressão quando a gente sabe que vai um auditor lá. Quinto passo. A gente entendeu que envolver toda a equipe é extremamente importante. Porque não adianta, se fica um sem envolver, é ali que pode estar a maior falha, ele pode não comprar o projeto, ele pode não fazer ir para frente. Então, o que a gente fez? A gente se reunia com a equipe, a gente discutiu o manual, ideias sobre o manual, estruturava novas atividades, porque conforme a gente vai pontuando as ações, a gente vai descobrindo que a gente tem que criar novas atividades ou melhorias. E a gente propunha também desafios. E a equipe ia lá, simulava, fazia, depois escrevia. Deu certo, não deu? É assim, o que precisa mudar? Mas a equipe participava. E nada melhor do que você realmente se colocar na situação de um paciente que está sendo atendido, né? De uma pessoa que está dependente daquele processo do qual a gente está descrevendo, do qual a gente está padronizando na empresa. A gente, uma clínica de oftalmologia, a gente levou um profissional médico, do qual ele deu treinamento com ideia. Toda a equipe sabe, então, fazer os primeiros atendimentos num paciente que está passando mal.
Apesar do diagnóstico estar todo descrito, ele traz os pontos fortes para quem já conhece, traz os pontos, as observações a serem melhoradas, tem um manual. Se a gente pega o relatório e pega o manual, a gente já fica, nossa, mas isso daqui está se encaixando aonde ainda? Então, quando eu me reunia com a equipe, eu xeroquei cada MA pertinente à área e passei com eles todos os itens e entreguei para a equipe. Eu ia discutindo com ele, a gente ia tentando construir, não só se prendendo às observações do manual. Quando a gente lê, do diagnóstico, perdão, quando a gente lê o manual, a gente percebe que a gente pode fazer muito mais coisa. É muito mais abrangente. É difícil esse manual porque tem o qualitês, né, Vivian? Mas foi o que fez a diferença para nós também. A gente não se limitou só ao diagnóstico. Embora o diagnóstico seja norteado pelo manual, né? Mas ele é bem rico, esse manual aí. Sexto. A mudança de cultura. Essa é a mais difícil. Vamos tirar todo mundo da zona de conforto, todo mundo só da cultura de não ter escrito para ter escrito, essa já é uma quebra muito grande, né? Mas não isso. No dia a dia, fazer uso do protocolo linear, todo mundo falar a mesma linguagem processuada, é difícil. Aí muitos funcionários pegavam e falavam assim, a gente não vai conseguir, é difícil. E no dia a dia, a gente construindo, a gente foi percebendo a melhoria ocorrendo. A gente da qualidade percebia isso. A gente conseguia olhar e falar assim, nossa, esse está conseguindo fazer um processo de forma correta e alinhada com o outro. Esse é o ganho que a gente tem. A gente percebe. A gente incentivou a cultura da prevenção e principalmente a de não punição. Quando a gente erra e a gente trabalha em algum lugar, a gente fica com medo de ter feito um erro. Porque a gente vai ser punido. Às vezes sob pena de perder o emprego. É muito difícil, porque a gente depende daquilo para a nossa sobrevivência. E você instaurar uma cultura da pessoa reconhecer o erro, divulgar o erro e tratar o erro, ela ter a tranquilidade de que ela vai conseguir tratar aquele erro sem ela ter uma punição maior que a perda do emprego, porque todo mundo pensa isso. Esse é o pior. A gente está trabalhando nisso e fortemente. Ainda existe, porque o trabalho ele é contínuo. Sempre vai ter. Existem pessoas que entram novas, a gente tem que passar toda essa cultura para os novos colaboradores, mas ela é válida, porque ao passo que a gente consegue traduzir essa tranquilidade para os nossos pares, o envolvimento fica maior. A gente está, quem aqui que não tem dificuldades com as não conformidades? Todo mundo aqui notifica tudo? Não. Né? Não notifica. Às vezes, a gente mesmo que está lá na correria, a gente não notifica nem tanto pela repressão, né? Que supostamente se teria, mas pela falta de tempo. Então, é a cultura não só da punição, mas pela otimização do tempo também. A gente usa hoje, a Laser usa o TASI, e ele tem um módulo de qualidade, de qual as pessoas notificam a não conformidade e automaticamente disparam um e-mail para as áreas. E depois as áreas vão dando o parecer aqui. Então a gente está cada dia, é uma luta fortalecendo isso. A Notivisa, que a gente nem fazia uso, e parece assim, nossa, quando que eu vou notificar? Aparece no dia a dia, sim, fatos pertinentes para a gente notificar. E mais, para a gente fazer uso do que está sendo notificado. Né? Eu lendo, uma oportunidade eu estava lendo, eu observei que a Johnson estava com um problema num lote de lentes, de qual tinha fagulhinhas de vidro, determinada lente de contato. E estava lá já há 3 anos e ainda não tinha sido resolvido. E eles ainda pediam suspensão dos lotes. Então a gente vai,
se remete aos suprimentos, vê se a gente faz uso daquele lote ou não. É extremamente importante isso também. E é gostoso, depois no dia a dia torna prático isso. E aqui, ó, é um exemplo de novo, Fernando, por exemplo, houve uma não conformidade, vamos de novo remeter ao procedimento, porque parece uma clínica oftalmológica, o paciente vai lá, cuida dos olhos e passa mal, tem um infarto. Uma grávida que está, foi uma experiência nossa, uma gestante, ela ia às 2 horas da tarde ter o bebê, mas ela queria passar com o oftalmo às 10 horas da manhã. Como preparar a equipe para ter uma gestante nessa situação? E se o filhinho vem ali, naquela hora? São coisas inusitadas que a gente nem pensa no dia a dia, mas acontece. E depois que a gente acaba tendo a cultura de observar, a gente vai vendo que a gente tem que prestar atenção em muita coisa e padronizar bastante coisa, porque acontece. Não é que não acontecia antes, é que a gente não voltava os olhos para isso. 7º passo. Não poderíamos deixar de colocar, né, Faiga? O envolvimento da equipe médica. É sem dúvida, pelo menos na nossa experiência, é o passo mais trabalhoso que tem. Porque a equipe médica, ela é quem presta o serviço. Ela é quem está tete a tete com o paciente também no que tange o atendimento assistencial direto, né? Se a equipe médica não se envolver, não comprar o projeto, não anda. Não adianta ter a qualidade, não adianta ter o núcleo, não adianta a diretoria querer, não vai. Porque eles são os maiores executores. Para envolver a equipe médica, a gente criou reuniões científicas trimestrais. Antes a gente marcava encontros, alguns iam, outros não iam, cada um com o seu compromisso. Quando a gente começou a se comunicar, o Dr. Edmundo criou um grupo no WhatsApp e começou a falar, relatar, mostrar a importância de estar presente, de participar e envolveu a equipe médica para levar de forma científica uma palestra para os outros colegas. A participação ela começou a ser mais efetiva. Então, a gente convidava aqui, são reuniões da equipe, e os médicos participando de simulações. Por exemplo, atendimento de mal-estar, a doutora participando. Então, eles começaram a construir os protocolos com a gente. Essa é uma foto do dia que o IBS comunicou que nós seríamos acreditados. Foi assim, a gente nem se conteve, a equipe toda foi para o corredor que a gente tem, no hallzinho lá, a gente ficou bem feliz. E todo mundo pergunta, né, como ir do 0 ao 2? É desafiador? Foi sim. Portanto, o Dr. Edmundo fala assim, que a gente não sabendo que seria impossível, é o que tornou possível. E é porque a gente não se preocupou com isso. Quando a gente viu na empresa a implantação toda ter um ganho de qualidade operacional, só por aí já foi um prêmio máximo que a gente conquistou, né? O selo ele veio só para ratificar isso daí e certificar realmente que a gente está no trabalho, no caminho certo. E agora nós vamos aí para o rumo nível 3. Muito obrigada.